Bom dia, tudo certo? Estou bem, graças a Deus. Fiz uma boa viagem, estou acompanhado da minha esposa. Pedi para ela ficar de pé. Todo mundo olha, né? Fica de pé, amor, por favor. Isso. O nome dela é Samantha. A gente vai estar junto aí durante essa semana com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, é um desafio, mas eu gosto de desafios. Eu gosto de pregar, gosto de falar com jovens, né, com adolescentes, e eu acho que vai ser bacana, a gente vai ter um tempo junto aí, bem legal. Não sei se você já parou para pensar que nessa fase que você está vivendo aí, é a fase da vida que você mais precisa escolher. Já parou para pensar nisso? É a fase da vida que você define algumas prioridades, é a fase da vida que você talvez conhece a pessoa que você vai casar, é a fase da vida que você escolhe a profissão que você vai exercer, é a fase da vida que você desenvolve ou aprimora, ou aprende um esporte, ou aprende um hobby, ou um passatempo, aprende a tocar um instrumento musical. É uma fase que você tem que fazer muitas escolhas. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa fazer muitas escolhas nessa fase, é a fase que você e eu, na sua idade, estava menos preparado para fazer essas escolhas. E muitas coisas que a gente vai conversar aqui durante essa semana, vai ser tipo aquele papo de tiozão, mas vou tentar fazer um negócio da hora, entendeu? Porque é o que eu queria que tivessem me falado quando eu tinha a idade de vocês. E tipo, literalmente assim, sem ficar, isso aqui, entendeu? Papapá. Mas tipo assim, que alguém tivesse chegado e falado assim: William, quer gabaritar na vida, quer acertar todas, aqui está o caminho, entendeu? Eu tive bons pais, né? Amo os meus pais, me ensinaram muitas coisas boas. Eu tive bons professores, eu tive bons pastores. Mas eu acho que teria sido legal se eu tivesse tido assim, bem, que a gente vai conversar aqui essa semana. A gente vai falar sobre escolhas. E o título da semana é O Gabarito da Vida. Vivendo sem medo de errar. Alguém aqui tem medo de errar? Alguém tem medo de errar? Tem gente que está até com medo de errar essa pergunta, né? A resposta, né? O cara nem levantou a mão para responder, mas está tudo certo. A gente vai se dar bem durante essa semana. Cara, eu agradecer o convite do pastor Wesley aí, a equipe administrativa aí do colégio, né? A confiança que eles... Oi, e aí, mano? Beleza? Não lembra de mim, cara? Ah, lembro. Ufa. Bom te ver aí, cara. E agradecer a oportunidade, né, de estar aqui essa semana, e vai ser muito bom estar aqui com vocês. Eu estudei no internato por 7 anos. Alguém aqui está ganhando de mim no internato aqui? 7 anos? Dos professores, talvez tenha alguns aí que passaram isso aí, né? Eu estudei 7 anos. 2 anos no ensino médio, 5 anos na faculdade. E não foi suficiente, depois eu trabalhei mais 4 anos no internato. Então, mano, é massa, eu curto muito esse ambiente, né? E ver vocês aqui é top. Uma galera bem bonita, todo mundo arrumadinho, aquele milagre do final de semana, né? Do dias da semana a gente vai ver como é que vai ser esse negócio aí, mas é bom estar com vocês. Gente, será que existe um gabarito da vida? Será que existe um lugar, ou algum livro, ou alguma pessoa que a gente pode olhar e dizer assim, cara, ou que essa pessoa, ou que esse lugar, ou que esse livro, que a gente diz assim, cara, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V nesse negócio, eu vou acertar sempre. Não estou falando de cola, viu? Não é cola, tá? Mas é uma ideia que vocês dizem assim, cara, eu acho que aqui é o caminho. Sabe aquele resumo para estudar para a prova? Que está todas as respostas ali, tudo que você precisa saber está ali. Na hora da prova dá aquele branco, eu sei, já passei por isso. A vontade de colar é grande, mas é errado, né? Um problema sério. E eu quero conversar sobre isso com vocês hoje. Como a gente pode viver sem medo de errar, como a gente pode viver com um gabarito da vida. O que é gabarito? Gabarito vem do francês gabarite. Não sei nem se eu estou falando certo, não manjo nada de francês. Mas é um modelo que serve para traçar, para medir, é um padrão. Então, o gabarito é um padrão. O gabarito da prova são todas as questões corretas da prova. Isso é o gabarito. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa manhã. Será que tem como a gente acertar sempre?
Alguém aqui nunca errou? Não precisa levantar a mão, que você levantar a mão seria um erro, né? Porque você já errou na vida. Não é possível que você, sendo humano normal, você nunca errou na vida. Mas será que a chance de acertar sempre ela existe? Será que é possível isso? Como não ter o dedo podre para fazer as nossas escolhas? Para escolher bem as amizades, para escolher bem os relacionamentos, para escolher bem a profissão, para escolher bem tudo. Como não ter o dedo podre para isso? Pior que algumas escolhas podem custar caro, podem ter sérios prejuízos. Se a gente escolhe mal os amigos no internato, tem uns caras aí que apronta de vez em quando, né? Aqui eu acho que a galera é tudo gente boa, já estão bem resolvido aí, né? Não se entreguem, viu? Não se entreguem. Eu tive bons amigos no internato, inclusive um deles, eu não achei ele aqui ainda hoje, mas o Everton, tá lá, ó, acabei de ver ele. Cortou o cabelinho, tá no esquema. O Everton foi meu colega de quarto, um bom amigo. Nessa semana eu vou contar umas coisas aí, viu, Everton? Só as coisas boas, tá? Mas pior que, enfim, tamo aí. Se a gente escolhe mal um relacionamento, cara, teve um dia um amigo meu chegou e falou assim pra mim, cara, essa tua namorada aí tá te afundando, mano. E ele falou, tem 2 tipos de mulher, a que te ajuda e a que te destrói. Essa aí tá te enterrando já, entendeu? Eu falei, rapaz, é duro escutar um negócio desse de um bom amigo, mas ele estava certo. E terminar um relacionamento não é fácil, então pense bem de começar um relacionamento. Não é fácil, mas você tem chance ainda, você tem tempo. Se a gente escolhe errado como usar o dinheiro, se a gente escolhe errado qual profissão que a gente vai exercer na vida, se a gente interpreta errado ou escolhe errado a nossa opção religiosa, eu acho que na realidade é desse jeito, a Bíblia fala, enfim, mas eu quero fazer do meu jeito. A gente pode se dar muito mal. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, e vou pedir para você trazer a Bíblia todos os dias, beleza? Abra aí no Salmo 119. A gente vai ler aqui o Salmo, quando acabar a gente vai almoçar. Brincadeira, os caras levaram a sério. Salmo 119. A gente só vai ler até o verso 100. Cara, uma vez eu fui professor de ensino religioso, capelão, não sei como é que vocês chamam aqui. E aí teve um menino que eu inventei aquele ano de fazer uma cópia da Bíblia, com todos os alunos da escola, né? E aí teve um menino que ia ter que... A tarefa que foi atribuída a ele era copiar um pedaço lá de Jeremias. E ele não copiou Jeremias. E outra pessoa copiou Jeremias. E eu deixei de propósito o Salmo 119, assim, na manga, assim, sabe? E aí o cara, pô, pastor, não tem uma chance aí não? Eu falei, cara, tem. Qual que é a chance? O que eu faço para passar direto aí, cara? Cara, aluno faz cada coisa por nota, né? Eu não sei se vocês aqui fazem isso, mas... Pastor, o que tem que fazer para tirar? Não, cara, beleza, tem a solução. É só copiar o Salmo 119. Só que o menino era ateu. Ele não sabia o que era o Salmo 119, entendeu? E ele foi para casa, só copiar o Salmo 119 e gabaritei o bimestre, né? E eu falei, beleza, tudo certo, cara. E eu percebi que ele não entendeu o que eu estava falando quando ele disse sim muito fácil, assim, sabe? Tem um limite também para você ganhar nota, né? Não é assim também, né? Ele me mandou uma mensagem, pastor, que salmo é esse que não acaba? Falei, rapaz, você tinha opção, né? De copiar Jeremias, você quis copiar o Salmo 119. Salmo 119, verso 9. Todo mundo achou aí? Vamos lá então? Diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Talvez a sua Bíblia tenha umas palavras diferentes aí, mas é a mesma ideia, beleza? E aí vem a resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 10, eu te busco de todo o meu coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Verso 12, bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Verso 13, com os lábios repito todas as leis que promulgastes. 14, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. E por último, verso 16,
tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Qual que é a ideia, ou a palavra, ou a intenção aqui que mais repete? Você percebeu a ideia aí ou não? O que você acha que mais repete aí? Eu circulei aqui na minha Bíblia, tá? No verso 9, aparece lá no finalzinho a palavra, beleza? Depois, no verso seguinte, aparece a palavra mandamentos. Depois, no verso 11, aparece a palavra de novo. Depois, no verso 12, aparece a palavra decretos. Depois, no verso 13, aparece a palavra leis. Depois, no 14, aparece a palavra testemunhos. Depois, no 15, aparece a palavra preceitos e também a palavra veredas. E lá no 16 aparece a palavra decretos e a palavra de novo. Isso acontece 10 vezes. Essa repetição acontece 10 vezes. Será que tem alguma coisa para dizer assim para a gente? É como se o salmista que escreveu esse salmo, eles não sabem ao certo quem escreveu, mas ele dissesse assim, ó, cara, quer ter sucesso na vida, você quer gabaritar a vida, presta atenção no que Deus fala. Quer acertar sempre, cara, escuta o conselho de Deus. Aí você pode falar assim, pô pastor, é legal, é fácil falar aí, né? Porque tu já está casado, né? Já passou essa fase abençoada da vida, que a gente tem que fazer um monte de escolha, que a gente tem que isso, que a gente tem aquilo. E para piorar, apareceu uma palavra aqui, que a gente vai conversar sobre ela hoje, aparece a palavra lei, regra, mandamento, norma. Cara, e vamos ser sinceros, vamos ser bem sinceros, a gente não gosta de regra. A gente não gosta de regra. A gente está no internato. Vocês convivem no internato. E tem muita regra aqui. E se não tiver, tem que fechar as portas aqui e ir embora. E acabou, fechar o internato. Tem que ter regra. A sociedade precisa de regras. Cara, imagina uma sociedade sem regras. Eu vim hoje dirigindo, estava meio atrasado e vim meio correndo, né? Cara, correndo, mas de olho no Waze para ver os radares, né? Falei, não, eu fiz errado, não posso fazer isso, né? Deveria andar a velocidade da pista sempre, mas eu corro. Eu sei que tem uma lei, que se eu estiver correndo, vou receber uma multa, mas eu mesmo assim arrisco correr, porque eu tinha que chegar aqui no horário. Vamos tentar trazer para uma realidade mais nossa. Já imaginou um esporte sem regras? Imagina, vamos jogar futebol aqui, cara, cada um faz o que quer, quantas bolas quiserem, não tem linha, não tem trave, não tem goleiro, pode jogar com a mão, pode jogar com o pé, pode fazer de tudo, você pode fazer o que você quiser. Imagina um esporte sem regras. Existem esportes sem regras. Existe um esporte que você faz o que quiser. Uma luta livre, o cara faz o que quiser, entendeu? Mas também você sai de lá do jeito que o outro quer, entendeu? Não do seu jeito, entendeu? Sai de lá meio torto, o cara inchado, todo quebrado. Você pode. Sabem quantas leis existem no Brasil? Alguém tem noção disso? Vou dar uma dica aqui, ó. Vou dar dica não, vou falar aproximado, tá? Em 34 anos de Constituição, sabem que a gente tem a nossa Constituição, 34 anos, né? Nossa Constituição Federal de 88. Mais de 6 milhões de normas e regras e leis existem no Brasil em 34 anos. Sabe qual que é a média? Isso é uma média, tá? É quase 800 leis por dia que são criadas. É bastante regra, não é? E você está achando que tem muita regra aqui no internato, né? Em 34 anos de vida da Constituição Federal, a gente teve aproximadamente, passa de 6 milhões de normas que foram editadas. Que alguém, isso é federal, municipal, estadual, tá? Não é no país todo, tem regras que foram só para um município. Por exemplo, em 1984, na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Alguém aqui é de São Paulo? Alguém aqui é de Rio Claro? Não? Que bom. Não, nada contra Rio Claro, mas vocês vão ver que a regra não faz sentido, né? Era proibido comer melancia. Alguém gosta de melancia? Não podia comer lá em Rio Claro. E tinha um porquê, né? Porque eles acreditavam que a melancia transmitia doenças. Então, em 1984. Não faz muito tempo assim não, viu? Outra regra interessante de Rio Claro. Em 1965, se você tivesse um formigueiro em casa, quem é que tem um formigueiro em casa, né? Mas enfim, você levava uma multa de
Deixa eu ver aqui, peraí. Uma multa de 2,5% do salário mínimo da época. Era caro. Você paga 2,5%, parece que não é muito, mas você não poder usar isso. É uma regra sem noção, assim, né? Tem outra aqui. Na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, no ano de 97. Já está chegando mais perto da gente, assim, né? Alguém nasceu em 97? Não? Ninguém? Ah, tem um lá, meio tímido assim, mas já baixou, tudo certo. Teve uma regra, em 1997, na cidade de Pouso Alegre, que existia uma multa de R$ 100 para quem escrevesse ou fizesse uma faixa ou banner com erros gramaticais. E aí piora a multa piora. A multa subia para R$ 500 se fosse um outdoor. Então não podia errar, mas não errava, não expõe teu erro, assim, né? Não bota na vitrine o teu erro. E por último, essa aqui eu achei muito engraçado. A cidade de Barra do Garças, estado do Mato Grosso. No ano de 1995, o prefeito decidiu deixar um espaço para que alienígenas pousassem na cidade. E votou essa lei, está lá, tudo certo, votadinho, que podia, né, e no fim, como ficou conhecido, o Discoporto. Nada a ver, né, mas enfim. Não saiu nem do papel. Então, só ficou na ideia do cara lá de votar essa lei, enfim. Gente, a lei geralmente não agrada a gente porque ela proíbe e controla a gente, teoricamente. E muita gente afirma isso, ou diz que a lei proíbe ou que a lei controla a gente porque entende o conceito de lei, de regra, de mandamento de maneira errada. Alguns confundem a liberdade com a liberalidade. Talvez você é uma dessas pessoas. Ah, não posso fazer nada, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer... Enfim. Será que seria bom você ter essa liberdade que você tanto quer? Eu dei aula, e no segundo ano do ensino médio tinha uma apostila que falava sobre liberdade. E eu perguntei para os alunos, vocês se consideram livres? E eles falaram, não. Vocês queriam ter mais liberdade? Sim. Seria bom vocês terem essa liberdade? Não. Por quê? Ah, porque a gente não ia saber viver. Falei, pois é. Então é exatamente por isso que existem leis, que existem regras, que existem limitações. E a gente vai falar também sobre a Bíblia. A Bíblia traz essas limitações, traz esse manual, essas orientações. Tem gente que diz assim, meu corpo, minhas regras. Mas quando ele faz o que ele quer com o corpo e agora vai ter que colher o que ele plantou com o corpo dele ou com as escolhas dele, aí ele não quer colher. É melhor deixar que outro colha. Quando comecei a namorar assim, né, a minha mãe tocou o terror lá em casa, entendeu? Quem namora aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Os caras levantam feliz assim, né? Ah, namora. E a minha mãe tocou o terror, cara. Ela falou assim, o negócio é o seguinte, você está começando a namorar e tem algumas coisas que você precisa entender. E uma coisa que você tem que entender é que você, usando as ferramentas do seu corpo, com as ferramentas do corpinho da sua namoradinha lá, cada um com seus instrumentos aí, vocês podem fabricar vida. E quando você fabrica vida, você é responsável por essa vida. Então, se você não me chamar para fazer a baguncinha, não me chama para limpar a sujeirinha depois, né? Minha mãe disse isso. A regra lá era essa. Ah, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Triste, cara, eu ver gente que falou isso, depois ter que largar a escola para cuidar do filho. Eu já vi isso acontecendo. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, meu pai não manda, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Beleza, tudo certo. Você pode mesmo fazer tudo isso, mas você vai ser escravo das suas escolhas. Não tem, gente, não tem como a gente plantar feijão e colher arroz. Não existe isso. Se você fazer boas escolhas, você vai colher bons frutos das suas escolhas. Se você fizer más escolhas, você vai colher maus frutos. Não tem outra, a matemática é essa, a lógica é essa. Outra gente ainda fala, minha igreja, minhas regras. Ah, não gostei aqui desse verso, vou abrir uma igreja agora, eu vou criar uma ideia aqui que vai defender a minha ideia. Não tem ninguém no mundo que pense igual eu, então eu vou fazer esse negócio acontecer do meu jeito. Também está errado. Complicado, gente.
Mas de onde vem essa nossa interpretação de lei, que a gente diz que a lei é imposta, ou que a lei é relativa? São duas, a gente vai trocar essa ideia aqui agora. A ideia da lei de imposição vem do romano. Cara, a gente vê isso muito claro na época de Jesus. Quem que mandava lá? Era o romano. Cara, não fez o que a gente quer que você faça, vai para a cruz, mano. Já era, acabou. Tem essa. Ah, mas eu queria, não tem conversa, não tem, não, é cruz. E o romano resolvia as coisas desse jeito. A autoridade do Estado, as leis eram impostas. Alguém quer fazer direito aí? Alguém quer fazer direito? Tem os advogados. Você vai ter que ler bastante, vai ter que estudar sobre isso. Você vai lembrar dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Alguém então superior na visão dos romanos, alguém que tem maior autoridade, maior força, mais dinheiro, mais poder, ele vem e impõe a lei. A lei aqui é assim, é desse jeito. A segunda interpretação que a gente tem da lei, a gente diz assim, não, mas na realidade isso era naquela época. Hoje não é mais assim. Quando o pai e a mãe começam a contar umas histórias, né? Porque no meu tempo, né? Vocês devem ter ouvido uns negócios desses, né? Todo pai, toda mãe fala isso. Porque no meu tempo, se eu tivesse feito isso, já teria acontecido aquilo, e aquele negócio todo. Essa interpretação de relativo veio dos gregos. Para os gregos nem tudo era igual. Numa cidade era uma lei, na outra era outra. E aí cada um fazia o que queria. Cada um fazia do jeito que queria. Então uma norma, um costume, uma lei para uma cidade, uma lei para outra. Depende de onde eu estiver, depende com quem eu estiver, depende do dia. Mas será que a gente pode dizer isso para a lei de Deus? A gente está falando sobre o gabarito. E a gente está indo para um caminho de que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus fala é o gabarito para a gente ser feliz. É aquela prova 100% certa, tudo certinho. A lei de Deus, ela foi imposta, ela é relativa, ela é um obstáculo à nossa liberdade, será? Alguns dizem isso. Na realidade, a palavra lei, mandamento, na Bíblia, ela é melhor traduzida como instrução, orientação. É como se Deus dissesse o seguinte, cara, estou te dando aqui as instruções, o manual da sua vida para você ter sucesso é esse aqui. Se você vai querer fazer ou não, depende de você. Deus projetou o ser humano para funcionar de um jeito. E a gente pode escolher fazer de outro jeito. Se a gente não seguir as orientações de Deus, 3 coisas podem acontecer. Você não é obrigado, 3 coisas podem acontecer. Primeiro, ou você não vai funcionar direito. Segundo, ou você não vai funcionar. Terceiro, ou você vai quebrar. Quando você usa um instrumento, né, você comprou um celular, você ganhou um celular novo, um computador novo. Eu duvido que alguém aqui leu o manual do seu celular. Alguém leu? Alguns. Quando deu problema, né? Não? No começo? Nunca fiz isso. Tem que ser estudados esses caras aqui, tem que ser estudados. O que a gente faz? A gente pega um negócio novo, vai fuçando, vai mexendo, vai usando, quando dá um pau, quando dá problema, a gente vai para o Google, pergunta, como resolver isso no celular? Se você não acha no Google, você vai para onde? Aí, não, tem um manual, né? Poxa vida, pois vou lá no manual. É que o manual assusta, um negócio grande, letrinha pequenininha, né? Ninguém quer ler manual. Mas tem um jeito certo de funcionar. Muita gente olha para os mandamentos de Deus como não. E tem o não na frente, né? Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Tem ou não? Depois vem o segundo, tem não. O terceiro tem não. O quarto não tem não. O quinto não tem não. E depois todos os outros, existe um não na frente. E gente, vamos ser sinceros, parece que botou o não na frente e a gente quer fazer. É ou não é assim? Falou que não, a gente quer fazer. A criança, né? Ah, não coloca o dedo na tomada. A criança nunca tinha olhado para a tomada. Ela começa a olhar para a tomada assim, nossa, que tomada bonita. Que vontade de colocar o dedo nessa tomada, né? Eu tinha uns 7, 8 anos, e meu tio foi fazer uma instalação elétrica lá em casa, e ele levou um soldador, tamanho do celular, assim, mais ou menos, e ele falou assim, não coloca a mão que está quente. Eu falei, capaz que vai estar quente, não esquenta tanto assim não, tipo, capaz que isso aqui vai esquentar. Aí eu fui e coloquei, fui pegar o soldador assim, e não soltou mais, sabe? Tipo, ficou, entendeu? Eu falei, nossa, tá quente. Só que não saía. Pensa a desgraça, cara, para tirar isso. Mas o meu tio falou, cara,
não pega o soldador. O que eu falei? Não, capaz que vai estar quente, não é possível, né? O tio está me tirando, ele está me proibindo de ter esse privilégio de pegar no soldador quente. Não, eu quero experimentar isso, eu quero ver que não presta mesmo. Eu quero ver que é errado, e que ele falou que está certo. Eu quero experimentar esse negócio. Eu tive minha experiência, infelizmente, né? Mas falando dos mandamentos, a gente pode ver que os mandamentos, eles trazem alguns conceitos diferentes se a gente olhar para uma perspectiva diferente. Por exemplo, o primeiro mandamento, ele fala de lealdade, são princípios. Segundo mandamento, adoração. Terceiro mandamento, reverência. Quarto mandamento, a santidade, falando do sábado. O quinto mandamento é o respeito. O sexto mandamento é o respeito à vida. O sétimo mandamento, a pureza. O oitavo mandamento, a honestidade. O nono mandamento, a integridade, a veracidade. E o último mandamento, contentamento. A gente vai conversar sobre alguns conceitos dos 10 mandamentos durante essa semana. E como a gente pode ser protegido por esse gabarito da vida. Como Deus pensou tudo, planejou tudo para proteger você. Só que, e eu, né, não estou junto nesse pacote aí. Só que o que a gente diz assim, Senhor, não preciso dessa proteção. Eu sei fazer do meu jeito. Deixa para mim que eu vou resolver esse negócio. E a gente vai e vai meio que se arrastando, meio que se enrolando, fazendo do nosso jeito. Os mandamentos de Deus, eles começam com Deus, os 10 mandamentos começam com Deus e terminam com as coisas, só que a gente inverte. A gente prioriza mais as coisas e depois a gente pensa, a gente lembra de dar valor e de reconhecer as coisas de Deus, infelizmente. O pecado faz a gente inverter essa ordem, né? Ao invés de a gente priorizar Deus, a gente prioriza outras coisas para depois a gente correr atrás do prejuízo. Gente, por que obedecer então a esse Deus? Por que fazer o que Deus manda? Por que seguir esse gabarito da vida? Cara, porque foi Deus quem nos criou, foi Deus quem te criou, Ele sabe o que é melhor para você. Essa é a resposta curta, e a gente vai conversar durante toda essa semana, tentar entender um pouquinho mais, ou te motivar, te incentivar, para você ter esse crescimento pessoal que o pastor Wesley falou e mencionou no começo, para que isso seja bom para você. E qual que era o objetivo de Deus de dar todas essas instruções? Você está no livro de Salmos, vou pedir para você ir para o capítulo 1 agora. E a gente vai ver por que Deus fez o que Deus fez. Por que Deus deixou escrito o que Ele deixou escrito. Livro de Salmos, o Salmo 1 e do verso 1, a gente vai ler do 1 até o 3. Preste muita atenção porque aqui está o resumo do que a gente está conversando hoje. Tá bom? Então, Salmo capítulo 1, e do verso 1 até o verso 3, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o dia inteiro, né? Todo dia. Enquanto acordado, está pensando nisso. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Como é que começa esse verso aí? O verso 1, qual que é a palavra que aparece aí primeiro? Feliz? Apareceu na sua Bíblia aí, feliz? Quem apareceu feliz na Bíblia aí? Quem apareceu bem sucedido, ou bem-aventurado, ou por aí? É tudo a mesma coisa, tá? Feliz. É isso. Qual foi a última palavra que a gente leu? No verso 3? Tudo que ele faz será bem sucedido. Cara, sabe o que tem gente no mundo literalmente matando para ter felicidade e sucesso? Literalmente, tem gente matando para ter no mundo. E o segredo para você ser feliz de verdade, e ter sucesso de verdade, a gente acabou de ver aqui, é o miolo desses 3 versos. É o miolo do que a gente leu aqui. Qual que é a receita para eu ser feliz? Qual que é o gabarito da felicidade? Qual que é o gabarito do sucesso? Para eu ser bem sucedido em tudo que eu for fazer? Está aqui no meio. Ele não se mistura com as pessoas que escolhem coisas erradas, ele não quer a sociedade com a coisa ruim, ele, muito pelo contrário, ele tem prazer na lei de Deus, nas coisas que Deus pede. E a gente tem que lembrar que lei não é aquela ideia de imposição ou de relatividade. Hoje é errado, amanhã não é. O jeito que eu quiser eu faço.
mas é a ideia de Deus te dando uma instrução, um conselho. Esse é o melhor caminho, esse é o caminho mais rápido, mais seguro, mais curto para você chegar lá. Eu hoje, quando vim aqui para o colégio, tive a opção de escolher 3 caminhos. Eu tive que escolher entre 3 caminhos. Coloquei no GPS e apareceram 3 opções. E eu podia escolher a opção que pagava menos pedágio, que era muito mais longa. Eu tive a opção de escolher o caminho que era mais curto, mas não quer dizer que eu chegava aqui mais rápido. E eu escolhi o caminho que eu chegava aqui mais rápido. Você pode pegar outro caminho. Se você quiser, por exemplo, sair daqui hoje e ir para Porto Alegre, o mais fácil é você pegar o retorno e ir sentido sul. Você pode ir para o outro lado? Pode. Você vai chegar em Porto Alegre algum dia? Tem chance. Você dá a volta no globo e chega lá no outro. Vai chegar muito mais tarde, muito mais depois do que alguém que pegou o caminho que, cara, aqui está o caminho, o GPS está dizendo aqui, não, mas eu sei qual que é o caminho, eu sei por onde eu tenho que ir, eu sei o que é melhor, e a gente insiste em dizer isso. Você quer ser feliz então, quer gabaritar sempre, quer acertar sempre, quer ter certeza de que você está fazendo boas escolhas, aqui está o sucesso, aqui está o segredo da felicidade e do sucesso. Coloque Deus e as palavras de Deus, as orientações de Deus em primeiro lugar. Provérbios capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei. A gente vai ter a tendência de esquecer o que Deus falou. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida. Quer viver bastante? Obedeça a Deus, os mandamentos de Deus. 1 João 5, verso 3, ainda diz: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E olha a última frase: e os seus mandamentos não são pesados. Apresentei a Samantha para vocês aqui, né? A gente começou a namorar à distância. E não era fácil namorar à distância. Por um lado era muito bom, porque tem certas tentações que a gente não tem quando namora à distância, né? Então, existem limitações de a gente tá longe. E a gente conversou muito, muito por telefone. Mas quando eu tinha a chance de poder visitar a Samantha, ela morava 5 horas de distância da minha casa. Eu tinha que pegar o carro, encher o tanque, a gasolina, pagar pedágio, viajar 5 horas, chega lá para visitar a Samantha. Você acha que eu ia assim, poxa vida, vou ter que visitar a Samantha hoje? Que droga, cara. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu preciso ir visitar a Samantha. Cara, para mim era prazeroso, eu tinha alegria de fazer isso, porque eu queria estar com ela. A gente entende errado as regras, as leis, as ordens de Deus, quando a gente diz assim, cara, Deus está impondo isso para mim, só que a gente não olha o outro lado. Eu não sei se talvez em alguma circunstância da vida, algum momento da vida, você já agradeceu o não que você recebeu, depois de baixar a poeira, né? Cara, eu já agradeci vários. Falei, Senhor, eu não queria, eu não entendi nada, hoje eu te agradeço, muito obrigado. Eu queria tanto aquele negócio, eu queria tanto, e pedi tanto, orei tanto a Deus, e falei assim, Senhor, por que não? E Deus quietinho, não falou nada. Sim, silêncio, me deixou no vácuo. E eu falei assim, cara, eu queria tanto, por que Deus não me deu esse negócio? Passaram-se alguns anos, passaram-se alguns meses, algumas semanas, alguns dias, eu falei assim, ainda bem que Deus disse não. Ainda bem que Deus me disse não. Não é fácil reconhecer isso, mas quando passam os anos, a gente tem a tendência de reconhecer isso de maneira mais fácil. Queridos, a obediência então a Deus a gente não obedece a Deus para ganhar as coisas. A gente não fala, Senhor, não tem chantagem com Deus. Se eu fizer isso, o Senhor vai fazer aquilo, certo? E com Deus não funciona assim. Lembra quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo? Está lá em Êxodo 20, vocês já sabem a história. Deus deu os 10 mandamentos e Deus não começa dando os mandamentos falando de mandamento. Abre aí em Êxodo 20, olha aí para você ver, lá o verso 1. Deus não chega falando assim, mandamento 1, pá, entendeu? Deus não fala isso, Deus não faz isso. Qual que é a primeira coisa que Deus fala quando vai começar a falar os mandamentos? Ele fala assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da onde? Do Egito. Lembra que você era escravo? Eu te tirei de lá. Então, eu vou te dar aqui a dica, para você ser feliz, para você não voltar a ser escravo, eu vou te dar a dica. E daí Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Cara, antes de Deus falar de mandamento, antes de Deus falar de regra, Deus trouxe o quê? Salvação. Deus libertou os caras. Deus libertou o povo lá do Egito, antes de dar a lei veio depois.
Da mesma forma, Deus hoje para você, adolescente, jovem, para você que está acompanhando a gente aí de casa, aí pela internet, antes de Deus pedir a sua obediência, Ele já te salvou. E a nossa obediência a Deus, em seguir esse gabarito da nossa vida, é uma resposta assim, caramba, Deus fez tudo isso por mim, é isso mesmo? Não tem como eu não fazer nada. Eu gosto muito do verso de Paulo, que fala que o amor de Cristo me constrange. Cara, me constrange, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Como é que eu vou dizer não, cara? Eu não consigo dizer não para essa pessoa. Eu tenho um amigo, e ele vai casar agora em agosto, e ele não mora no Brasil. E quando eu morei nos Estados Unidos, esse cara me ajudou muito, muito mesmo. E aí o cara mandou mensagem para mim faz uns meses já, falou assim, William, eu vou casar, e eu queria que você fizesse meu casamento. Falei, pô, cara, que legal, parabéns, tal. Conheço a noiva, gente boa e tal, você fica feliz pela escolha do cara, né? Aí ele falou assim, só tem um problema. Eu falei, ih, lascou. Já começa a pensar as piores possibilidades, né? Será que o cara fez coisa errada? Será que tá grávida a menina? Puxa vida. Eu vou ter que dizer não pro cara, não posso casar o cara que tá grávido já, né? Não dá certo. Não faz sentido, né? Mas enfim. E aí o cara falou assim, cara, eu não vou poder pagar a tua passagem. Eu falei, puxa vida, podia ser pior, né? Falei assim, cara, não tem problema, brother, você é meu amigo, cara. Se eu for colocar na ponta do lápis o que você já fez por mim, eu estou te devendo ainda. E eu ir pagar minha passagem para ir fazer o teu casamento, tá tudo certo. Ele falou, você tem certeza, cara? Eu falei, claro, mano. Não tem como eu dizer não para esse cara que me ajudou tanto. Esse cara que fez tanto por mim. Eu, adolescente, jovem, assim, eu dizia não mais fácil para os meus pais, né? Hoje a minha mãe não manja muito de internet, assim, e ela tira um print de um negócio que ela pesquisa na internet e fala assim, compra isso aqui para mim. Alguém faz aqui? A mãe faz isso? Não, só a minha. Ah, lá, tem uns aí. Ela manda um print, eu falei, mãe, mas onde é que eu vou achar isso, mãe? Quando a mãe, antes de mandar o print, a mãe manda o link, que é mais fácil, né? A mãe está lá na página, é só mandar o link e eu compro. Ela não rola, entendeu? Ela manda o print, e aí eu tenho que ir lá procurar, achar o mais barato, e calcular frete, e não sei o quê. Eu vou dizer não para minha mãe, cara? Não tem como eu dizer não para minha mãe. Eu perco um tempo pesquisando e procurando, aí às vezes ela nem compra. Ah, desisti. Pô, mãe, me ajuda aí, cara. Como é que eu vou dizer não para minha mãe? Fez tanto por mim, não tem coragem de dizer não para minha mãe. Deus não pede para você guardar os mandamentos para você ser salvo. Ele pede para você obedecer a Ele, porque Ele já te salvou. Ele já tem planos especiais para você. Ele não pede, se você obedecer, eu vou fazer isso para você. Não, Ele fala assim, porque eu já fiz algo por você, me obedeça, eu sei o que é melhor para você, eu tenho o gabarito para você acertar sempre, para você não errar nunca. Eu sei do que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, é o penúltimo verso que a gente vai ler essa manhã, e ele fala assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Salomão falando, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é essencial para o ser humano. Cara, obedecer a Deus não é opcional. Obedecer a Deus não é assim, hoje eu estou a fim de obedecer, amanhã não. Obedecer a Deus é essencial. Quer ter sucesso na vida de verdade, quer ser feliz na vida de verdade, quer gabaritar sempre, quer acertar sempre, faça como Deus falou. Siga as orientações de Deus. Eu não sei se você já teve que voltar para casa, eu sei que alguns aqui, eu tenho certeza que alguns já voltaram para casa esse semestre. E voltar para casa com a derrota no bolso é horrível, é horrível. Eu trabalhei no internato, como o pastor Wesley falou, e uma vez um menino lá, 4 meninos trouxeram droga para dentro do colégio. E eu era o diretor. Pensa na situação, pastor Wesley, horrível. Não tinha o diretor, o tesoureiro, não tinha ninguém, só estava eu na escola. Falei, lascou, cara. E agora, o que eu faço? Chamei os 4 na minha sala, sentaram na minha frente. Falei assim, ou vocês contam a história,
ou eu vou tomar uma medida mais assim, né? Eu vou apelar, falei para eles. E aí fica aquele negócio, um cutucando o outro, né? Não, fala você, não, fala eu, não, fala tu, fala eu. Não. Assim, caramba, mano, puxa vida. Aí eu falei, tá bom. Liguei para um amigo meu que era policial. Falei assim, brother, o negócio é o seguinte, tem 4 alunos aqui na minha sala, eles acharam que eu estava dando migué na ligação. Peguei o celular e falei, brother, o negócio é o seguinte, o nome dele é Patrick, o policial. Falei, Patrick, o negócio é o seguinte, estou com 4 alunos aqui na minha sala que trouxeram droga para o colégio. E eles não estão falando, cara. Eu preciso saber como é que aconteceu a história. O que eu faço? Pastor, estou indo aí. Falei, então tá bom, te espero. Meia hora. Então tá bom. Desliguei o telefone, virei para o lado e fui trabalhar. E os moleques, mano, silêncio sepulcral, ninguém falava mais nada. O cara chegou de viatura, armado. Os caras, pô, Braga, a polícia tá aí. Eu falei, sim, eu que chamei. Ah, meu Deus do céu, cara, tu tá louco? Falei, louco tá os caras que trazem droga pro colégio. Aí o cara entrou, chegou na minha sala. Eu dei licença, falei, licença, meus queridos alunos, fique à vontade aí, cara. O cara entrou, saí, falou, tô ali fora, qualquer coisa me chama. Dei a posse de diretor interno pro cara. Falei, você é diretor interno, até a hora que você acabar de resolver esse negócio, aí você me chama de volta, beleza? Beleza. Aí o cara conversou com, chamou, devolveu, sabe? Entrevista policial assim mesmo, entendeu? Cheio dos papelzinhos, eu nunca só tinha visto isso em série, assim, filme, coisa errada, né? E o cara, os papelzinhos lá para fazendo. Depois, numa meia hora, quase, 40 minutos, o cara chamou, pastor, descobri, fulano comprou, fulano trouxe, fulano escondeu, fulano pagou. Falei, então tá bom. Agora vinha a pior parte. Falei, todo mundo sabe que quando faz um negócio desse, o que acontece? O cara é promovido, ganha uma bolsa no internato? Não. Existe, o cara, esse mês não precisa pagar. Não acontece isso, né? E eu, na minha inexperiência, peguei o telefone e fui ligar para o pai, para o primeiro pai. E a hora que eu liguei para o pai e falei assim, pai, eu estou aqui com fulano de tal, aconteceu isso, papapá. Aí resolvi assim, papapá. Aí o pai falou do outro lado, cara, eu acho que o senhor ligou para o pai errado. Meu filho nunca faria isso. Eu falei, cara, pior que ele fez. E o pai não acreditava. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Apertei o botãozinho do Viva Voz e falei assim, e chutando na canela do cara embaixo da mesa, né? Fala aí, cara, agora é contigo, te virei, meu. Ele, não, cara, tu fez, agora tu confessa o teu pecado pro teu pai aí, cara. Esse pai não foi buscar o filho. Falou, manda ele ir de ônibus, pastor, eu não vou ir. Meu filho me decepcionou. Não esperava isso do meu filho. Meu filho nunca teve nada dessas coisas em casa. Nunca. Eu não consigo ir aí buscar meu filho. Amo meu filho, quero ele de volta em casa, não vou mandar ele embora, mas eu não consigo ir aí buscar. A próxima ligação, sabe o que eu fiz? Já botei no Viva Voz direto, mano. Liguei assim, ô pai, fulano de tal, aqui é o pastor, teu filho está aqui na minha sala, quer te falar um negócio. Pá! Viva Voz. Muito mais fácil, cara. Para mim, né? Para eles foi horrível. Sabe o que acontece com a gente? A gente tira uma coragem, não sei da onde, para fazer umas coisas erradas, depois a gente para pensar e vê a burrada que fez. Estava nítido na cara deles o arrependimento. Pastor, desculpa, deixa a gente ficar. Eu falei, cara, por que você vai mandar a gente embora? Eu falei, mano, não sou eu que estou mandando vocês embora, cara. Vocês que se mandaram embora. Pô, por mim estava tudo certo aqui. Deus hoje olha para você e diz assim, cara, quero que você seja feliz, mano. Quero que você tenha sucesso na vida. Tá aqui o gabarito, ó. É só ir, cara, vai. Vai, filhão, tô contigo, entendeu? Vai, filhão, tá aí. Tá por ti, cara. E você diz assim, pô, Senhor, melhor não. Acho que não, né? Eu vou fazer do meu jeito, eu já manjo, tenho experiência na vida. E a gente volta a ler o que a gente começou lendo. Salmo 119, verso 9 até o 16. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Como é que você pode acertar sempre, cara? Como é que você pode viver sem medo de errar? Como é que você pode viver de cabeça erguida, sem ter vergonha de o pai vir no colégio,
ou de o pai chegar numa circunstância, ou a mãe, enfim, que você está aprontando, que você está fazendo coisa errada, ou de um preceptor, ou de um colega, cara, como viver sem medo de errar, como viver de cabeça erguida, como viver feliz sempre, vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com a Bíblia. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que você promulgou. Verso 14, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, eu tenho alegria de fazer isso, como que se regozija com grandes riquezas. Eu quero ser bem sucedido na vida, mas eu quero ter a aprovação de Deus antes do que tudo. E por último, os 2 últimos versos, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Cara, quer gabaritar sempre, quer acertar sempre, quer viver sem medo de errar, sem medo de remorso. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que vou? Será que não vou? O que eu faço? O que eu escolho? Namoro ou não namoro? Termino ou não termino? Faço isso ou faço aquilo? Vou para tal faculdade ou vou para outra? Escolho um curso ou escolho outro? Cara, você tem que tomar uma decisão. Deixa eu te falar, cara, você pode até escolher bem por um bom período da sua vida, mas vai ter uma hora que você vai errar. Se você não colocar Deus na sua equação, cara, a conta não vai fechar nunca. Você não vai gabaritar nunca essa prova, se você não colocar Deus na sua vida. Primeiro dia da semana de crescimento pessoal é o dia mais importante. Por que você está dizendo assim, cara, a partir de hoje eu vou deixar Deus falar no meu coração e vai ter mensagem aqui na capela, vai ter mensagem à noite, eu vou ouvir muita coisa. Eu vou ouvir coisa que eu estou bem, que eu estou de boa, e a nossa tendência, sabe qual que é? Olhar para o lado e dizer assim, cara, o fulano está mal, hein, velho? Nossa, eu estou bonzão aqui, eu estou tudo certo comigo, mas o fulano, misericórdia. A nossa tendência é olhar para o outro que está errando, e não olhar no erro nosso. A gente pega leve com a gente, pesado com os outros. A gente joga pedrada no outro fácil, mas quando é para a gente avaliar a nossa vida, a gente diz assim, até que eu não estou ruim, né? Eu estou indo bem até, né? Hoje você vai tomar a primeira decisão e dizer assim, Senhor, quero escutar o que a Tua Palavra vai me dizer. A gente vai abrir a Bíblia durante essa semana, e eu quero escutar o Teu gabarito. Eu quero saber qual que é o gabarito. E Deus te mostra o gabarito antes de você fazer a prova. Não é cola. O professor diz assim, cara, hoje a prova é com consulta. É o que Deus está te falando hoje. Cara, tinha uma coisa que eu gostava de escutar, a prova é com consulta ou em dupla? Cara, a prova é em dupla hoje, pá! Só tinha que escolher bem, né? Nem sempre dava certo. Deus hoje oferece e diz assim, cara, hoje a prova é com consulta, e está aqui o gabarito. Hoje a prova é com consulta, está aqui o gabarito. A Fran vai cantar. E a música fala sobre a gente colocar Jesus de fato em primeiro lugar na nossa vida, priorizar o que de fato precisa ser priorizado, e deixar de lado o que a gente acha que é o certo, o que a gente pensa ser o correto. Isso aqui foi imposto, isso aqui Deus está mandando, não tem outra opção, isso aqui pode ser que sim, pode ser que não. Escuta essa música, no final a gente vai orar. Cristo primeiro na vida é o que preciso ter. Nenhuma outra alegria e nenhum outro prazer, nenhum instante sequer. Esteja eu onde estiver, não abro mão do meu mestre, ele de mim não esquece. Cristo primeiro
antes de tudo, sou do seu reino e sou seu súdito. Sigo vivendo, sempre cantando, Cristo primeiro em minha vida. Cristo primeiro na vida, que desafio sem par, é abrir mão de mim mesmo e ao Senhor me entregar, é assumir que sem Ele eu não consigo seguir, mas é sentir que com Ele bênçãos eu posso fruir. Cristo primeiro, antes de tudo, sou do seu reino e sou seu súdito. Sigo vivendo, sempre cantando, Cristo primeiro em minha vida. Cristo primeiro, antes de tudo, sou do seu reino e sou seu súdito. Sigo vivendo, sempre cantando, Cristo primeiro em minha vida. Amém. Quero orar contigo. E, cara, eu vou orar para sinceramente Deus te incomodar essa semana. Para Deus colocar o dedo na ferida, assim, sabe? Dizer assim, cara, é isso aqui que eu quero que você mude. Isso aqui não tá legal. Você sabe, eu sei, tá fazendo mal para você. Isso não tá sendo bom para você. Eu quero te ajudar. O gabarito tá aqui. Hoje a prova é com consulta. E pode olhar, não dá nada, tudo certo. Deus é o maior interessado no teu acerto. Deus é o maior interessado na tua salvação. Ele te trouxe aqui para um propósito. Ele te trouxe aqui para um objetivo. E Ele não vai falhar, Ele não vai deixar você na mão. Eu quero orar agora e pedir que Deus me incomode também. Eu preciso de melhorar muita coisa na minha vida. Preciso melhorar muita coisa. E essa semana eu quero que seja uma semana especial. Uma semana que eu vou me lembrar de decisões que eu tomei, de escolhas que eu fiz, e olhar para trás com alegria, não com, nossa, podia ter feito, né? Nossa, como teria sido diferente se eu tivesse feito o que eu sabia que tinha que ter sido feito. Eu posso orar com vocês sobre isso? Porque no final da oração a gente vai dizer amém, e amém quer dizer assim seja, né? Então quando eu fizer a oração, você está dizendo amém, você está dizendo assim, sim, pode acontecer tudo isso. Quero orar contigo. Fecha teu olhinho aí e se conecte comigo para a gente falar com Deus. Querido Pai do céu, a gente viu aqui que só tem um jeito, Pai, de a gente ser feliz de verdade, a gente ter sucesso de verdade, a gente gabaritar na vida, Pai. É fazendo o que o Senhor já deixou orientado na Tua palavra, na Bíblia, Pai. Essa semana especial que a gente vai estar aqui em alguns momentos do dia e da noite também, a gente vai estar aqui conversando sobre assuntos importantes, Pai, para a nossa vida. Coisas que ajudam ou atrapalham a nossa comunhão contigo. A gente precisa muito da Tua ajuda, porque
tem gente aqui que já deve estar no limite, que não consegue mais, já desistiu, já tentou e já tentou de novo e já está colecionando derrotas, Pai. Mas essa semana a gente quer ter a Tua bênção, a certeza que o Senhor está aqui do nosso lado, que o Senhor tem planos especiais para a nossa vida, que o Senhor nos salvou, Pai. E a obediência que o Senhor pede a nós é uma resposta a essa salvação que um dia a gente já recebeu, Pai. Abençoe esses alunos, Pai, abençoe os funcionários, abençoe os pais, abençoe quem está aqui, quem está à distância. Por favor, Pai, ajude a gente a fazer do jeito certo, ajude a gente a contar com a Tua orientação, a contar com o Teu cuidado, Pai. Mas, acima de tudo, Pai, incomode a gente, mostre onde a gente precisa melhorar, mostre aquilo que não está certo na nossa vida, se é um relacionamento, se é a nossa relação com os nossos pais, se é a escolha que a gente está pensando para a faculdade ou para a profissão, se é o jeito que a gente usa o nosso tempo livre, se é o nosso dinheiro que a gente usa de maneira errada, a gente gasta com coisa que não é boa, que não presta, que a gente sabe que não é bom. Ajude a gente, Pai, por favor. Dá um bom restante de sábado, um bom restante de programa também para a gente, na Tua companhia, Pai. Por favor, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.